Boa noite a todos e todas. É um prazer e uma honra estar com vocês todos aqui. Gostaria de agradecer a Reconecta, que organizou esse evento. Agradeço especialmente ao Edson, um grande colega de jornadas, muitas atualmente. Cumprimento também as colegas, Débora Campos, Lia Melim, Sônia Coutinho, companheiras desse momento, e também aos participantes. É um evento que tem muito significado porque está com um número grande de pessoas interessadas. Aí deixa a nossa missão de responder desafios maior ainda. Bom, eu vou começar falando um pouco. Eu venho trabalhando, como muitos sabem, há décadas no campo da conservação. Meu foco é na sociobiodiversidade. Minha trajetória em educação é muito ampla. E nesse momento tão difícil que enfrentamos em nosso país, eu refleti sobre o que eu poderia contar para vocês que inspirasse vocês a acreditar que podemos imaginar outros mundos. Eu sou uma pessoa extremamente esperançosa. Acredito que nós, professores, devemos ter essa perspectiva do tempo, que é um conceito muito complexo. E aí, ontem, refletindo inclusive sobre a nossa aula magna, sobre o tempo, a história e as urgências do presente, da professora doutora Maria das Graças, lá na FEFELESH, e eu falei, bom, tá aí o começo do que eu vou falar amanhã. Vou falar sobre uma metáfora, que é a metáfora que mais me encanta nessa questão do tempo, que é pensar no tempo da oportunidade, né? Pensar o Kairos, né? Que é o Deus que é descrito como um jovem que não se preocupava com o relógio, com o calendário, com o tempo cronológico. Kairos era representado por um jovem que estava nu, com asas e ombros, asa nos ombros e nos tornozelos, e tinha mechas de cabelo caindo na testa e a nuca calva. Não sei se vocês já viram essa imagem desse Deus, né? Tinha esse caráter instantâneo na sua apreensão, por isso que ele é o símbolo do tempo da oportunidade, porque quando ele passa muito rápido, você só não consegue nem agarrar, porque não tem cabelo nem para você se segurar, não tem cabelos na nuca, para que possa ser puxado, e, portanto, ele tem um outro elemento alegórico nas mãos, que é a balança do equilíbrio e da justiça. Então, embora seja veloz, ele não ultrapassa a medida, ele lida com o equilíbrio. Então, eu fico pensando que a primeira mensagem para começar, antes de falar de comunicação e as nossas práticas e os desafios, que a gente não pode deixar passar o tempo. Aproveitemos a ocasião, o que podemos criar nessa ocasião. O que será que podemos criar nessa ocasião, né? É uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando de sustentabilidade, porque sustentabilidade é um processo, uma espécie de utopia de todos nós. Então, a partir dessa introdução, eu vou falar para vocês, vou fazer um relato de uma experiência que eu venho desenvolvendo com alunos de graduação no curso de Educomunicação da Escola de Comunicação e Artes na USP, na disciplina que é chamada de Educomunicação Socioambiental, na qual eu estou desde 2014. Eu fui a primeira docente a ser convidada, não sou da ECA, né, eu sou da Geografia, mas a criação dessa disciplina se deu no momento em que dois colegas que eu quero homenagear aqui logo de início, a doutora Carmen Lúcia Gataz e o doutor professor Ismar Soares, que desenvolveram, quer dizer, que criaram o curso de Educomunicação e acharam fundamental ter uma disciplina de educação ambiental com esses novos títulos, que é essa associação entre a comunicação, a educação e a questão ambiental. O que tem a ver uma disciplina com o que a gente vai conversar hoje, né? Tem temas de conservação, vai falar de veneno, vai falar de proteção à sociobiodiversidade, vai falar de temas socioambientais, tão caros e urgentes, questão de soberania alimentar, questão da fome nesse momento, vai falar de 20 ODS, não, vai falar de tudo isso, tem a ver muito, porque a Educomunicação, talvez vocês saibam, surgiu justamente como uma proposta transformadora na educação ambiental, capaz de mudar os paradigmas e apresentar uma oportunidade para imaginar outros mundos, como diz o Alberto Acosta no livro Bem Viver, que eu gosto tanto. Enfatiza os processos participativos, nosso maior desafio é justamente manter essa ênfase em processos participativos, realizar, no contexto de uma utopia de sociedade sustentável, práticas com estudantes que serão professores, por Educomunicação, forma docente, forma pessoas, né, profissionais que vão para a área de ensino, e é uma disciplina aberta, então a gente recebe, cada ano é um tempero, cada ano é um conjunto diferente de expectativas, que vem da Politécnica, que vem da gestão ambiental, que vem da biologia, que vem da geografia, que vem das letras, da educação física, hoje em dia da Sanfran também. Então, a gente, todos esses anos, cada ano a gente classifica como uma fase do projeto, e a nossa ênfase é justamente encontrar nesses jovens, nesses estudantes que estão chegando, interessados em educomunicação socioambiental,
que perspectivas eles têm para o mundo, portanto, colocá-los na ação, na situação, interagindo com interlocutores dos mais variados tipos. Eu vou falar um pouco isso através dos exemplos. A gente pode, só para terminar essa questão de colocar um pouco mais da educomunicação, as visões que a gente tem desse potencial da educomunicação como para ampliar a nossa capacidade expressiva, ocupar os espaços de interação, contribuir para promover ações democráticas e participativas capazes de atingir vários sujeitos, é um dos focos da disciplina e também ampliar esse alcance nas produções das tecnologias da comunicação, ainda mais agora que a gente tem uma avalanche de informações erradas, questionáveis, para não falar o palavrão fake news, né? De maneira bem simplificada, a educomunicação, ela pretende exatamente aproximar as relações entre a educação e a comunicação, aproximar os educadores, portanto, vocês que são professores, a conhecer mais dessa possibilidade de trabalhar a ideia que o professor Ismar Soares, que criou a disciplina de Educom, traz, que é a ideia de um ecossistema comunicativo, pegando por analogia aí o termo da ecologia, né? O propósito é, antes de tudo, a gente conseguir ampliar as formas de expressão de todos, utilizando para isso o planejamento, a gestão dos recursos e fornecer e criar e ensinar processos que envolvam o falar e o expressar-se. Todos nós sabemos que a comunicação é um direito humano, implica num campo público, está muito ligado hoje às tecnologias, e o que a gente critica em torno disso é a predominância da visão privada, tecnocrática, hegemônica, onde os próprios proponentes são proprietários de todas as ideias e não colocam luz ou não iluminam as várias formas de direitos de comunicação que os povos têm. Como o tempo é curto, a gente pode discutir esse aspecto da educomunicação como uma construção proativa, como um diálogo que vem dos estudos culturais da comunicação, esse diálogo recíproco, mas eu vou passar, como o tempo é pequeno, para as experiências. Nossa prática tem sido realizada em fases, cada momento a gente vai discutindo e é um conjunto de professores, eu mais dois, agora eu estou sozinha nesse ano por causa da pandemia, mas eu sou a docente responsável. Nós trabalhamos particularmente com coisas que são bem conhecidas de vocês, que é a didática de projetos com territórios educativos. Trabalhamos com o diálogo com as mídias, ensinamos mídias e trabalhamos com questões que os estudantes trazem, como aquelas que mais tocam a eles e que eles gostariam de engajar-se. Portanto, a gente já parte do engajamento. Na primeira fase, que foi 2014, 2015, o nosso contexto de sustentabilidade era a USP, então nós fizemos um projeto muito voltado para questionar a USP. A USP é sustentável? Como é a USP em relação ao campus de São Paulo, em relação à sustentabilidade? Então, investigamos um pouco alguns assuntos que os alunos tinham interesse. Tem rios na USP? Não, não tem. Onde eles estão? Podemos pensar esses rios de outra maneira? Por que eles estão encanados? Por que tem rio que não é que os próprios as unidades dizem que não é rio? Tem um rio que passa na frente da Poli que ela diz que é um canal de esgoto, mas é um rio, né? Por que nós temos essa situação? Então fizemos um trabalho muito legal de mapeamento da água subterrânea, fizemos experimentos. Hoje não vai dar para passar aqui os vídeos que a gente produziu, mas eu posso depois passar os endereços que estão todos no YouTube. E aí os alunos descobriram e ficaram muito animados com as descobertas de nascentes, rios no campus, dialogaram com as unidades, com os pesquisadores, com os estudantes, um pouco inspirado no projeto Rios e Ruas, fizemos um Rios e Ruas na USP, para provocar a universidade a pensar suas águas. E fizemos documentos e fomos atrás de muitas ações aí em torno disso. Nesse mesmo ano, a gente teve um projeto também muito importante, uma questão que os alunos levantaram, que era a questão da mobilidade. Então, desenterramos vários projetos que a universidade já fez para ser diferente em sua mobilidade, privilegiando alguns tipos de meio de transporte mais amigáveis com o ambiente, e descobrimos que eles existem, que são excelentes, mas que nunca foram implantados. Aí fomos atrás dos porquês, e aí os alunos conseguiram também fazer um belo trabalho de discussão, um roteiro de discussão para mostrar todas essas vozes que se contradizem em temas tão importantes como a mobilidade. Claro, fizemos também projetos com reciclagem, entre outros. Na segunda fase, o nosso território foi São Paulo, e a gente falou, vamos sair da USP, vamos trabalhar, que os alunos que não conhecem a própria cidade, eles não sabiam nem fazer um mapa mental da USP Leste. Na primeira aula, a gente faz uma dinâmica de mapa mental, um pouco localizações, o que acontece na cidade, onde estão os projetos, e a gente tinha um endereço certo, que era participar da Semana de Sustentabilidade de São Paulo. E aí surgiram temas muito legais, assim, que era, que nós fizemos um convênio com
com a Rádio USP e trabalhamos conteúdos para rádio, então pequenos drops para rádio. Então um deles era Quem Engoliu o Sapo, né, para discutir as áreas úmidas, a supressão de áreas de banhados e onde estão os anfíbios na cidade. Aí gravamos na Paulista, nos bueiros, sons, e o podcast que a gente acabou enviando para a rádio tinha de fundo todos esses sons de anfíbios em lugares, em hábitats inesperados na cidade. E foi muito legal, porque isso acabou gerando outros programas. Nós fizemos a Horta na Laje, que foi uma outra proposta também dos estudantes. Horta na Laje é um termo muito usado em várias produções de pessoas que querem trabalhar a partir da produção de alimentos em espaços inusitados. Fizemos um outro com os hortelãos também. Na segunda fase, não vai dar tempo de eu falar, mas eu vou só citar, nós trabalhamos, então, com os temas da cidade, alguns deles para criar, então, alguns tipos de mídias que são amigáveis em rede social. Podcast, praticamente, Instagram, Drops, para quem são os que fazem hortas em São Paulo, se você já pensou nas áreas verdes, e uma sequência didática para ensinar geologia através do patrimônio histórico do centro de São Paulo, que é uma prática que uma professora das geociências tem e que nós trouxemos para a disciplina, e os alunos se interessaram em fazer, fizemos um roteiro turístico para as pessoas aprenderem geologia pela cidade. Bom, na terceira fase, que é a fase que nós estamos agora, nós estamos trabalhando com sociedades sustentáveis e conexão à Amazônia, porque estamos em pandemia. Então, a nossa ideia o grande título é A Amazônia Somos Todos Nós, e vamos, a partir dos temas que os alunos também trouxeram, a composição de alunos desse ano, tem muita gente da gestão ambiental, então estão muito interessados em intervenção, em trabalhar políticas públicas. Então, temos a nossa mídia principal, vai ser a voz, a expressão da voz novamente, com podcast, com vídeos e webinários. Os temas são aquecimento global, poluição e degradação ambiental, sociodiversidade, soberania alimentar, que está muito forte, e a agroecologia. Tá? Meu tempo já deu, eu só vou terminar dizendo, para a gente poder abrir a conversa depois, que a disciplina Educomunicação tem esse propósito de garantir a criação de estratégias inovadoras que levem em consideração essa complexidade que nós temos, difícil de aprender por um campo só, mas que a comunicação e esse diálogo com as linguagens nos permite que a gente tenha projetos que promovem o empoderamento e a capacidade crítica dos atores envolvidos, particularmente os estudantes, particularmente os interlocutores com os quais nós fazemos todas as produções de mídia. Última frase, que eu não estou assim, nesse sentido, quando a educação torna-se parceira da comunicação na busca da sustentabilidade, pode se tornar eficiente, divertida, transformadora, e essa é a aposta que nós fazemos na prática, convidando os alunos para refletirem e se comunicarem sobre os seus estudos. É isso.